Oi, pessoal, tudo bem? Gente, então nessa aula a gente vai começar a falar das estruturas de dados em si. Na verdade, a gente já conhece as variáveis, né? Os arrays. Perdão, hoje é sono mesmo. E a gente também já viu a estrutura de dados Union Find, né? Que é para resolver o problema da conectividade dinâmica. E na aula anterior, a gente viu, quando a gente fez o heap sort, a gente usou uma estrutura de dados chamada heap, em específico um heap binário máximo, né? Nessa aula a gente começa então a nossa parte de estruturas de dados. A gente vai agora até o fim da disciplina falando de estruturas de dados. Cada aula, mais ou menos, uma estrutura diferente, tá? Com diversas implementações. A primeira estrutura que a gente vai ver, agora em específico, né, as características dela, como implementar, para que ela é utilizada, é a pilha, tá? Uma estrutura essencial na computação, né? Então tem aqui um texto, depois vocês podem ler, eu não vou ficar lendo não, eu já estou meio sonolento, se eu ficar lendo eu vou ficar mais sonolento ainda, tá? Hoje não deu tempo de eu fazer isso mais cedo, agora já são 5 horas já, o dia já passou e já estou cansado. A pilha, então, pessoal, ela é uma estrutura de dados do tipo LIFO, tá dizendo ali, ou filo, né? Onde qual que é a ideia, né? Todo elemento que entra na pilha, o primeiro elemento que entrar, ele vai ser o último a sair. Ou o último que entrou é o primeiro que sai. Qual que é a ideia? Por que isso? Né? Porque a pilha, pessoal, a gente só vai poder executar as operações nessa estrutura de dados no topo dela. Então a gente vai inserindo elementos nela, só que os elementos que a gente pode remover no momento vai ser sempre do topo, o elemento, né? E quando a gente quiser inserir, o elemento vai ser inserido no topo, como se fosse uma pilha mesmo, uma pilha de livros, uma pilha de pratos, uma pilha de qualquer coisa. Só que a gente não pode fazer, a gente não poderia arrancar um prato, ou arrancar uma carta, ou arrancar um livro debaixo da pilha. A gente teria que tirar sempre do topo e colocar no topo, tá bom? Essas operações de colocar a pilha, que seria o empilhar, e de tirar da pilha, que seria o desempilhar, a gente vai usar o termo em inglês, que é o push, que é para colocar na pilha, para empilhar, e o pop, que é para desempilhar. Então aqui um esquema gráfico para a gente entender, né? Então a gente teria uma pilha vazia no primeiro momento. Quando eu dou um push num elemento, que é uma pilha que vai trabalhar com inteiros, esse elemento vai ser armazenado na pilha e o topo da pilha vai estar apontando, vai estar indicando para esse elemento aqui, certo? Quando a gente tiver um push de novo, o outro elemento que vai ser inserido, que vai ser empilhado, vai para em cima. Em cima do 4. Essa ideia de estar em cima, pessoal, é lógica, tá? Não é que esse elemento vai estar realmente em cima desse valor dentro da memória, tá bom? Isso é uma ideia, tá? É um conceito, tá bom? Vai estar em cima. E se eu inserir um terceiro elemento, agora a pilha vai ficar com três elementos, ou três itens, né? E o 3 vai passar a ser o topo. Nesse momento aqui a gente não tinha topo, né? O topo estava valendo um valor nulo, tá bom? A gente tem também a operação pop, né, que é para remover da pilha. O pop sempre remove do topo, né? Então, remover do topo, quando eu dou um pop numa pilha que tem três elementos, esse elemento que está no topo vai ser removido. Naquela pilha lá nossa, né, que a gente acabou de ver aqui, que a gente fez três pushes, a gente pode fazer três pops nela. Fez o primeiro pop, tira o 3, o segundo pop, tira o 7, o terceiro pop, tira o 4, e aí a pilha fica vazia. O comportamento da pilha que a gente vai querer que ela faça, dependendo do estado que ela esteja, depende da nossa implementação. Tá? Quando a gente tiver uma pilha vazia e a gente tentar desempilhar alguma coisa dela, nossa implementação vai lançar uma exceção. E a gente vai ter uma versão da pilha, a nossa primeira versão, que ela vai ter um tamanho fixo. Você não vai poder ter mais elementos com determinado tamanho que vai ser especificado quando criar o objeto da pilha. Então, quando a pilha estiver cheia e a gente tentar empilhar mais um elemento, a gente vai ter um erro de estouro da pilha, tá bom? É,
Onde se usa pilha, né, pessoal? Mecanismo de desfazer e refazer de programas, avaliação de expressões, balanceamento de pares e símbolos, pilhas de invocação de funções, métodos, programas, avaliação de expressões matemáticas. A gente vai ter vários exercícios em relação a isso aqui. Esse aqui também, esse aqui principalmente. Conversões entre notações pré-fixada e fixada e pós-fixada. Autômato de a pilha, reconhecedor de expressões de uma linguagem de livre contexto. Isso aqui é conteúdo pessoal da computação. Busca em profundidade em grafos, precisa de pilha, tá? Bem, a gente vai estudar 3 implementações. A gente vai dar uma olhada em 3 implementações, 3 formas de implementar uma pilha, tá? Uma pilha de capacidade fixa, também chamada de pilha estática, uma pilha redimensionável, ou seja, quando ela atingir a capacidade máxima dela, ela vai ser redimensionada para ela aceitar mais valores, mais elementos, e quando ela chegar num determinado tamanho que ela estiver sendo esvaziada, ela vai ser redimensionada também para ela ocupar menos memória, tirando coisas, removendo espaço que não está sendo usado, tá? E por fim, uma pilha com estrutura encadeada, também chamada de pilha dinâmica. A gente, pessoal, como eu disse, acho que na primeira aula e eu acabei de falar, a gente vai sempre seguir uma API em inglês, tá? Por que isso? Porque vai bater, vai casar melhor com o que vocês vão ver na vida profissional de vocês. Vai usar uma estrutura de dados, uma pilha do Java, você vai ter métodos que têm nomes parecidos com isso aqui. Parecidos ou iguais, tá? A maioria das linguagens de programação segue mais ou menos esses nomes aqui, tá bom? Então, push, método push. É, outra coisa, gente, por favor, me desculpa pelo bocejo, tá? Aqui é uma interface, ela chama stack, né, que é pilha em inglês, e aqui eu estou representando essa interface do Java usando uma notação aqui de diagramas, né, uma linguagem de modelagem chamada UML, que é a linguagem de modelagem unificada. Eu não sei se vocês viram isso em POO. Normalmente, pelo menos, quando eu dou disciplina de PO, eu ensino um pouco de diagrama de classes, tá? Mas eu não sei se vocês viram. Não sei nem quem que deu a aula de PO para vocês, foi a Vanessa, né? Enfim, o que quer dizer esse retângulo aqui? No primeiro compartimento, a gente põe o nome da classe, ou da interface, ou da classe abstrata, do que for. No compartimento do meio, a gente define os atributos dessa classe ou da interface. E no terceiro compartimento, a gente coloca os métodos, as operações. Aqui eu tenho esse tipo aqui escrito type, né? Que é o tipo genérico, é o tipo de elemento que essa pilha vai gerenciar quando ela for construída, tá? Então, os métodos que existem ali. Push, outra coisa, gente. Se tiver muito cansativa a minha fala, minha voz às vezes eu acho que talvez ela dê um pouco de sono. Vocês podem acelerar o vídeo no YouTube, tá? Põe na velocidade no cantinho ali, dá para aumentar a velocidade para 1,25 ou 1,5. A partir disso, acho que fica muito rápido. Eu não falo tão devagar assim, tá? Enfim, voltando aqui. Os métodos push, pick, pop, clear, exempt e getSize. Push para empilhar, pick para verificar quem está no topo e o pop é o que remove o que está no topo e retorna a ele, tá? Clear é para limpar a pilha, apaga todos os elementos que estão nela. Exempt para verificar se ela está vazia e o getSize para obter o tamanho da pilha, quantos elementos eu tenho no momento. Não é a capacidade, é o tamanho, tá? A gente for pensar nessas nossas implementações, a gente tem um diagrama de classes mais ou menos desse tipo aqui. A gente tem a interface stack, que vai fornecer o contrato para a gente das pilhas, e aí a gente tem as implementações. A Fixed Capacity Stack, que é a pilha de capacidade estática, de capacidade fixa, ou pilha estática. A pilha com redimensionamento de array, a gente vai redimensionar, entre aspas, um array. Na verdade, a gente declara um array, constrói um array novo, faz a cópia do array antigo para aquele array novo de tamanho novo. Tá? Pode ser tanto o tamanho maior quanto o tamanho menor, dependendo da situação. E a implementação da pilha encadeada, que a gente vai precisar também de uma classe chamada Node, no caso, que é onde vão ser armazenados os valores, tá certo? Dos itens.
Bem, implementação Fixed Capacity Stack, pilha de capacidade estática. Ela usa um array como estrutura de armazenamento. O topo da pilha é indicado por um membro inteiro. Então, o top, ele é inteiro. A quantidade de elementos que podem ser armazenados após a transação da pilha é fixa. O tamanho desse array values aqui vai ser fixo, ele não vai mudar. Array a gente sabe que não muda. E antes de pensar nisso aqui, vamos ver então como que funciona a pilha, a implementação da pilha. Então, pessoal, a gente vai ter um array que vai armazenar os valores da nossa pilha, tá certo? Aqui está um pouco grande, né? 3 aqui. Imagine então que esse array vai ser a nossa pilha, tá certo? Inicialmente, na implementação de tamanho fixo, o topo vai valer -1. Porque o topo, quando a pilha tiver elementos, ele vai valer a posição onde ele está, tá certo? Então, se eu construir essa minha pilha aqui, eu vou chamar ela de P, e invoquei o método dela push, e eu inseri um elemento, sei lá, 7, o que vai acontecer? O topo é -1, o topo vai ser incrementado desde que ele não esteja na última posição. Então, na hora que o topo é incrementado, ele passa a ser 0, ou seja, como se esse topo estivesse apontando para essa posição aqui, e o 7 vai ser armazenado ali. Se eu der outro push, 9, o que vai acontecer? O topo vai ser incrementado, passa a valer 1, e ele vai estar apontando para esse elemento aqui, e eu vou armazenar o 9. Se eu der mais um push, 10, o topo vai ser incrementado, ele passa a valer 2, e eu insiro o valor 10 nessa posição. Qual que é o limite do topo? O limite do topo é 5. Se eu tentar incrementar o topo de novo e a pilha estiver cheia, aí eu vou lançar uma exceção. Quando a gente dá o pique, p.pique, o que o método vai fazer? Ele vai retornar o valor do elemento que está no topo, sem remover o elemento que está no topo. Mas a gente precisa disso, tá? Dependendo do algoritmo que a gente está utilizando, usando a pilha. Então, a gente poderia, né, remover, ver o que é e inserir de novo. Seria uma alternativa, né? Mas enfim, o método pick, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o valor do elemento que está no topo, tá bom? Esse array aqui vai chamar values no nosso caso. E o pop, p.pop, ele vai verificar se a pilha está vazia. O pick também verifica, porque se a pilha estiver vazia, ele vai lançar uma exceção. Se a pilha não estiver vazia, ele vai guardar o valor que está no topo numa variável temporária, vai marcar essa posição aqui como nula e vai decrementar o topo. O topo passa a valer 1, certo? Porque agora o topo é o elemento que está na posição 1. A gente está fazendo o desenho, fiz o desenho assim, né? Porque o array a gente está acostumado a fazer isso, mas se a gente fosse pensar na forma diagramática aqui para a gente enxergar uma pilha, a gente teria inicialmente a pilha vazia, aí a pilha com o 7 no topo, depois com o 9 no topo, depois com o 10 no topo, e depois na hora que eu desse o meu primeiro pop, o topo passava a vir para cá de novo, isso aqui sumia. Tudo bem? Vamos dar uma olhada na implementação? Então, pessoal, lá no projeto, está no pacote ESDI3 DS Implementations Linear. Porque eu esqueci de falar isso, a gente vai ver primeiro as estruturas de dados lineares, elas que estão organizadas em uma dimensão, tá certo? Seja na horizontal ou na vertical, tanto faz, tá bom? A apresentação normalmente da pilha é na vertical, né? Então, olha só como que a Fixed Capacity Stack é implementada. Então, eu tenho os valores, que é do tipo genérico.
Eu tenho o inteiro que aponta para o topo, eu tenho o size, que é o tamanho da pilha, quantos elementos estão empilhados, e eu tenho o tamanho máximo que essa pilha vai permitir, que na verdade é o tamanho desse array aqui. Eu poderia simplesmente usar o tamanho do array, mas aqui, do ponto de vista didático, para facilitar o entendimento, eu decidi manter separado, tá bom? Então, tem dois construtores. Vamos olhar esse aqui de baixo primeiro. Esse construtor que recebe um inteiro aqui, que é o max. O max é a quantidade máxima da pilha, né? Então, se eu passo um max valendo 10, o max size passa a ser 10. O values eu vou criar, agora que é um problema, entre aspas, quando a gente está criando arrays de tipo, a gente não pode criar arrays de tipo genéricos. Então, o que que a gente faz? A gente cria um array do tipo object e aí faz o cast, faz a conversão explícita usando o tipo genérico, que no nosso caso é o type, que pode ser qualquer coisa aqui, né? Então entra o max size aqui, certo? Então, se for 10, o values vai ser um array com 10 elementos e o top é inicializado com o valor menos 1. Esse outro construtor ele invoca, na verdade, quando a gente usa this, abre parênteses e passa parâmetros, na verdade a gente está chamando o construtor da própria classe, que esse aqui é um construtor diferente. Como esse aqui é o construtor padrão que não recebe parâmetro, então tem parâmetros, esse aqui ele vai invocar o construtor fixed capacity stack com parâmetro inteiro, então ele passa 10. Então se eu criar uma fixed capacity stack com esse construtor aqui que não tem parâmetro, ele vai criar para mim, por padrão, uma pilha com 10 valores ou 10 elementos que suporta, né? Isso. Agora olha lá só as implementações. Push. Lembra que eu falei que o topo não pode passar o tamanho máximo? Então, se o tamanho é menor que o tamanho máximo, incrementa o topo, guarda no valor, guarda na posição do topo o valor que está entrando no método e incrementa o tamanho. Caso contrário, ou seja, se o size for maior ou igual ao max size, ele lança a exceção stack overflow exception, tá bom? Então esse método lança essa exceção que essa exceção está aqui, tá bom? Stack overflow exception, está definida ali. São exceções não checadas, tá? Então não é obrigatório colocar um try catch na hora que você vai usar o push, porque elas herdam de runtime exception, certo? Pique. O pique, se a pilha não estiver vazia, ele retorna o valor que está no topo. Se ela estiver vazia, ele lança outro tipo de exceção, que é a empty stack exception. E o pop, ele vai remover. Então, remover e retornar. Se não estiver vazia, eu guardo o valor que está no topo, marco a posição do topo, o valor da posição do topo atual como nulo para coleta de lixo. Decremento o topo, decremento o tamanho. Aqui eu incrementei o tamanho, né? Aqui a gente decrementa o tamanho e retorna esse valor. Se por um acaso isso aqui der problema, ou seja, se a pilha estiver vazia, tentar dar um pop, ele vai me lançar uma empty stack exception, tá? Clear, o que o método clear faz? Eu poderia simplesmente percorrer o array da posição inicial até a posição do topo, colocando nulo em todo mundo e setando o tamanho setando o tamanho como 0 e o topo como menos 1. Ou então fiz um while aqui que ele vai ficar rodando enquanto a pilha não estiver vazia e eu vou chamando do método pop que vai removendo elemento por elemento. O método isEmpty, ele vai retornar se o size é igual a 0, porque se size for igual a 0, quer dizer que a pilha está vazia, né? O tamanho da pilha é vazio. GetSize retorna o size. Eu tenho o iterator aqui para eu poder usar essa pilha num for melhorado, se eu quiser. E eu tenho o toString para mostrar a pilha, tá? Além disso, pessoal, da implementação aqui no linear, a gente tem um pacote com os testes. Então, a gente tem o teste Fixed Capacity Stack aqui, ó, que a gente usa essa pilha aqui. Olha lá. Crio uma pilha de inteiros, então eu passo um integer aqui, né? De tamanho 5. Faço 5 inserções. Se eu fizer a sexta inserção vai lançar a exceção. Eu até coloquei ela aqui, mas deixei comentado.
Percorre a pilha usando o iterador. Desempilha elemento por elemento. E se a pilha tiver vazia, eu tentar desempilhar, seria se esse cara aqui executasse, essa linha aqui executasse, daria outra exceção, aconteceria outra exceção, né? Então eu rodei aqui, então olha só o que eu estou fazendo. Dá um push 10 e imprime a pilha, então eu tenho 10 no topo. Dá um push em 5 e imprime a pilha, eu tenho 5 no topo. Dá um push em menos 2 e imprime a pilha, menos 2 no topo. Dá um push em 3, imprime a pilha. Dá um push em 7 e imprime a pilha. Se tentar empilhar de novo, nesse caso, estoura a pilha. Aqui, a gente está percorrendo a pilha usando o iterador. Então, coloca a pilha aqui, usando o for melhorado. Para cada elemento da pilha, ele vai mostrar. Então, 7, 3, menos 2, 5 e 10, do topo até o início. E aí, o desempilhar. Desempilhou. É o pilha.pop. Cada vez que eu dou um pop, eu removo o elemento da pilha. Isso aqui retorna o valor que está naquela posição, que está no topo, né? Então, primeira vez que eu dei o pop, ele tirou o 7, porque era o 7 que estava no topo, né? E mostra a pilha. 3 menos 2, 5 e 10. Se eu der um pop de novo, o 3 vai sair, fica menos 2, 5 e 10 e assim por diante. Até que na hora que eu desempilho o último elemento e mando imprimir a pilha, ele fala empty stack. Ele apresenta aqui empty stack, fila vazia. Quando a gente imprime a pilha, tá? E aqui, se a gente tirar o comentário, vai lançar a exceção, porque a pilha já está vazia, a gente não pode remover mais elementos. Então, do ponto de vista de crescimento, qual a ordem de crescimento em relação ao tempo de execução das operações fundamentais da pilha push e pop nessa implementação? Bem, se a gente olhar lá os métodos, quando a gente faz o push, eu simplesmente verifico se tem espaço. Se tiver, eu incremento o topo e guardo o valor na posição e aumento o tamanho. O pop é a mesma coisa, eu já sei onde está o topo, eu guardo esse valor que está no topo, decremento o tamanho, marco o valor da posição como nulo, decremento o tamanho, já falei, né? E decremento o topo e retorno a posição, retorno o valor, perdão, que a gente tinha salvado. Também 3 ou 4 operações. Então, tanto a inserção quanto a remoção nessa implementação fixa, a gente tem crescimento constante, a gente tem O de 1. E isso é bom, né? Muito bom, na verdade. Tá, mas uma estrutura de dados com tamanho fixo, só se a gente quiser forçar isso para um problema que a gente estiver resolvendo. Normalmente a gente vai querer algo que expanda com o passar do tempo. Eu vou tentando inserir coisas e eu quero que a estrutura vá sendo expandida, vá aumentando com o tempo. Ou vá diminuindo se houver necessidade também. Então tem a implementação do Resizing Array Stack. Eu continuo usando o array para armazenar os dados. O topo da pilha é indicado pelo inteiro, igual no anterior. A quantidade de elementos que podem ser armazenados após a estação da pilha é variável, pois ela crescerá ou diminuirá em função de inserções e remoções. Aí que tá. Para pensar, qual que é a ordem de crescimento em relação ao tempo de execução das operações fundamentais da pilha? Push e pop nessa implementação? O crescimento ele é constante, de novo. Para fazer tanto a inserção quanto a remoção, ele é prática, na maioria do tempo, a execução é constante. Só quando precisar haver o redimensionamento, que a gente vai adotar o seguinte: cheguei no limite, eu dobro o tamanho do array para continuar inserindo. Cheguei, agora para fazer a contração do array, cheguei na metade, não um quarto da capacidade, eu diminuo o array pela metade. Então a gente vai ver aqui, ó, a resizing array stack. Todo esse código vocês precisam dar uma olhada, tá, gente? Então, olha só, agora não tem max size, né? Que era aquele atributo, tinha mais um atributo aqui na pilha fixa, né? Estática. Aqui não tem. Value stop size. A gente só tem um construtor. A gente vai criar uma pilha com um elemento só. O topo valendo menos 1. Por quê? Porque essa pilha ela vai sendo redimensionada sempre usando o método
resize. Se vocês quiserem ver o método resize em ação, tira o comentário dessa linha e tira o comentário dessa linha aqui e executa o teste dessa pilha aqui, que vocês vão ver quando vai havendo a troca de tamanho, tá? Então, toda vez que eu trocar o tamanho do array, trocar o tamanho do array entre aspas, eu vou criar um array novo com um novo tamanho, vou copiar os valores do array values para esse array temporário e vou falar que values é igual ao temporário, certo? Aí a gente vai ter essa cópia, tá? Bem, agora no push, se o tamanho é o máximo, cheguei, ocupei tudo. O que eu faço? Eu aumento o tamanho, dou um resize duas vezes o tamanho do array. Então eu dobro o tamanho do array e faço a inserção normalmente. Se eu faço o pick é igual na versão anterior, só vai lançar a exceção se estiver vazia. Vocês vejam agora que não tem mais a exceção da Stack Overflow, né? Porque a gente vai aumentando o tamanho, teoricamente, até o tamanho da memória que está suportando aí a máquina virtual, que está alocada para o nosso programa. E no pop, a gente tem a contração, se o tamanho é igual a 1/4 da capacidade. Então, se eu tenho elementos que estão ocupando 1/4 da capacidade, eu estou fazendo pop, eu cheguei no 1/4 da capacidade, eu dou um resize, só que agora para um tamanho metade do tamanho original, certo? Esse negócio parece contraintuitivo, né? Da gente estar aumentando e diminuindo a estrutura, fazendo cópia, ou executando uma operação linear para fazer cópia de valores. Mas tem um tipo de análise de algoritmo que se chama de análise amortizada, que se a gente fizer ela, a gente consegue ver que são raras as operações de redimensionamento, porque eu só vou executar um redimensionamento para aumentar quando eu chego no tamanho. E quando eu chegar no tamanho, eu vou dobrar. E depois, quando eu chegar nesse tamanho dobrado, eu vou dobrar ele, que na verdade seria 4 vezes o tamanho original, depois 8 vezes o tamanho original, depois 16 vezes o tamanho original. Então, é, há uma alta probabilidade de que, quando a gente executa a operação de push ou de pop, que é para remover, há uma alta probabilidade que essas operações sejam executadas em tempo constante, porque são poucas coisas. Os redimensionamentos acontecerão de forma muito esporádica. Então, esse custo do redimensionamento, ele acaba sendo diluído no resto das operações que são de tempo constante. Então, por isso que a gente fala que é amortizado. Esse custo maior que acontece raramente, eu amortizo ele nas operações que rodam em tempo constante. E outro motivo, por que, que na hora eu só diminuo pela metade quando eu chego num quarto no tamanho? Porque se eu chegasse na metade e diminuísse na metade, eu ficaria no limiar para aumentar de novo, certo? Então a gente tem aqui uma tentativa de diminuir a quantidade de vezes, porque se eu estou chegando num quarto da capacidade, quer dizer que provavelmente eu estou fazendo muitas remoções, né? Então eu posso remover com certa tranquilidade o espaço que está sobrando. As outras operações são parecidas, tá? Para vocês dão uma olhada, o toString para mostrar a pilha. E agora no resizing array stack não tem mais, não lança mais exceção. Eu posso ficar inserindo elementos, né? Não lança na exceção, não lança na inserção, no empilhamento. O desempilhar ainda pode lançar exceção, porque se a pilha estiver vazia, tá? Aqui tem um código, pessoal, que está comentado, que é o que eu falei para vocês da mudança de capacidade. Se vocês quiserem ver mudando as capacidades em tempo real, na hora que vocês rodarem aqui esse exemplo, tira esse comentário aqui, tira esse comentário, remove aqueles comentários dentro da implementação da Resizing Array Stack e roda essa classe que vocês vão ver que vai fazer 128 inserções e vai inserindo. Depois vai inserir mais um elemento no final, para vocês verem quando que o array vai sendo redimensionado. Tá certo? E depois no clear aqui ele vai fazer a mesma coisa. Como o clear fica executando pop até a pilha ficar vazia, toda vez que eu chegar num quarto da capacidade vai haver diminuição pela metade do tamanho total, né, do tamanho máximo. E aí vai apresentar também, porque vai ter o system out lá dentro do método de dimensionamento que vai estar descomentado. Tudo bem? Que eu nem vou executar porque a saída é praticamente a mesma daquela ali. Agora, para terminar, pessoal, a gente vai ver a implementação, que é a implementação dinâmica.
A implementação dinâmica, pessoal, ao invés de usar um array como armazenamento, ela vai usar uma outra classe, uma classe interna, na verdade, que vai estar dentro da classe da linked stack, que é ela que vai representar os nós que vão fazer parte da pilha. Qual que é a ideia? Ao invés de a gente ter um array para armazenar, a gente vai ter objetos do tipo nó, node. Esse node ele vai ter um valor dentro dele e ele vai ter um ponteiro, que a gente vai chamar de ponteiro, mas no Java é uma referência, para o anterior, que é o previous, certo? Estão vendo aqui, ó, previous, esse autorrelacionamento aqui, né? Vamos dar uma olhada na implementação para vocês já irem enxergando isso. Vou aumentar o tamanho, deixa eu esconder os pacotes ali. Olha lá, classe Node, ela tem o value, que é o valor que ela vai estar carregando, e o previous. Qual que é a ideia, pessoal? Toda vez que eu inserir um elemento na pilha, eu vou criar um novo nó, vou pôr o valor dentro dele. Como ele é o primeiro aqui no caso, o previous dele não vai ter nada. Mas na próxima vez que eu inserir mais um elemento nessa pilha, eu vou ter um V2 e eu vou falar que o previous é esse cara que está aqui. E esse cara que está aqui antes do V2 ser inserido, era o topo. Então, eu crio, imagine, vamos pôr aqui de novo, né? Eu tenho V1 aqui e eu tenho o topo apontando para cá. Quando eu insiro um elemento novo, esse elemento vai ser alocado, o valor vai ser armazenado dentro dele, esse node, né? E o ponteiro previous dele vai ser, vou falar que ele é igual ao top. Fazendo isso, quer dizer que esse previous, esse bracinho está apontando para cá, e aí eu movo o topo para cá. Só falar que o topo é igual ao novo nó que está sendo criado. E assim por diante. Se inserir um V3, é a mesma coisa. O anterior dele é o topo e o topo é o V3. Como que eu sei que a pilha acabou? É quando o previous for nulo. Essa representação de um ponteiro com dois tracinhos, isso aqui indica nulo. Null. Certo? Vocês devem saber também o significado aí na linguagem Java, né? Então, a nossa implementação com encadeamento, a gente chama, né? Essa linked, né? Eu tenho a classe interna nó, eu tenho vou ter uma instância, uma referência para uma instância de um nó que vai ser o meu topo, e eu tenho o tamanho. Topo igual a nulo quando o linked stack for construído e size igual a zero. Isso aqui eu não precisava fazer porque é redundante, né? Porque topo é tipo referência, vai receber nulo quando o objeto for construído. E size é tipo inteiro, vai receber zero quando o objeto for construído. Vocês devem ter visto também isso. E quando eu dou um push, olha só o que acontece. Eu crio um novo nó, guardo no valor do novo nó o valor que está entrando como parâmetro, falo que o previous é igual ao top, o previous desse novo nó é igual ao topo, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Criou, guardou o valor e falou que o previous é igual ao top, é essa operação aqui. E aí falo que o top é igual ao new node, que é o que acontece quando eu faço isso aqui, tá bom? E incremento o tamanho. O pick é o top.value, se ela não estiver vazia. E o pop faz o que, pessoal? Olha só, se ela não estiver vazia, eu armazeno o valor que está no valor do nó do topo, o nó que é o topo. Marco o topo com um temporário. Falo que o top é igual a top.previous, porque vejam, por que eu tenho que fazer isso aqui? Para eu poder desamarrar ali antes. Imagina então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. E o topo está aqui. Vamos pôr os valores aqui: 3, 1, 5 e 10. Quando eu der o pop, olha o que está acontecendo. Eu guardo no value o valor que está no top. Então, value, vamos pôr esse value para cá, ó. Value, o valor que está no top é 3. Node temp igual a top, então eu crio uma outra variável que eu chamei de temp, que falo que é igual a top, que é a mesma coisa que isso aqui. Top igual a top.previous, então top igual a top.previous quer dizer que eu estou indo para o anterior do topo, então esse ponteiro vem para cá, o top agora está apontando para o 1. Só que eu ainda preciso desligar isso aqui. Como que eu desligo? Por isso que eu criei o temp. Temp.previous igual a null, temp.previous, que é esse bracinho aqui, igual a nulo.
Desliguei esse objeto aqui do restante para ele ficar elegível para coleta de lixo. E decremento o tamanho da pilha e retorno o valor que foi salvo na primeira operação. Tudo bem? Percebam, quando eu tiver essa situação aqui de um valor qualquer e o topo estiver aqui, isso continua funcionando. Porque aí o topo meu vai passar a valer nulo. Por quê? Eu vou guardar o valor que está aqui para retornar, marco isso aqui com temporário, falo que o topo igual a topo.previous, né? Então, o previous do topo é nulo, topo vai passar a apontar para nulo, e falo que o temp.previous é nulo, porque é redundante, não precisava, né? Mas não vale a pena testar, né, pessoal? Não vale a pena pôr um if ali dentro. Seria mais uma coisa para ficar testando em toda operação sem precisar, né? Então a gente deixa acontecer uma vez só. E aí, vejam, a pilha se esvazia quando tiver um elemento só. Tudo bom? Tudo bem? Aqui outras operações de novo, tá? Bem, qual a ordem de crescimento em relação ao tempo de execução das operações fundamentais da pilha? De novo, a mesma pergunta. Para as três, a gente tem operação constante tanto no empilhamento, quanto no desempilhamento, né, push e pop, quanto no pick. O que a gente vai ter de custo maior é que no resizing array stack, quando a gente chegar na capacidade máxima, a gente dobra o tamanho, ou quando a gente estiver fazendo a remoção, quando a gente chegar num quarto da capacidade, a gente diminui o tamanho pela metade. Só como eu disse para vocês, a chance, né, a probabilidade de eu ter operações em tempo constante, ela é muito alta, porque a operação que vai ser custosa, que vai ter redimensionamento, ela vai acontecer de forma muito esporádica. Então, esse custo desse esporádico, ele vai ser diluído nas operações constantes. Isso é análise amortizada de algoritmo que a gente não vai ver, tá bom? Bem, pessoal, aqui está explicando como pegar, como baixar o repositório de estrutura de dados que eu já tenho comentado algumas vezes. Na verdade, esses slides aqui deveriam até estar lá nos outros conteúdos, né? Depois eu movo eles para lá. Deixa eu até anotar aqui, ó. Slide, repositórios para outro slide. Eu lembro o que é. De noite, na hora que eu for trabalhar, de noite mais tarde, né? Já é quase de noite já. Eu modifico. Eu tiro isso aqui daqui e coloco para lá, tá bom? Só que vocês têm esse link aqui já no vídeo do YouTube. Vocês já têm acesso a esse link aqui do repositório, né? Bem, exercícios, pessoal. Vocês vão ter diversos exercícios para implementar, tá? O primeiro exercício é para verificar se uma expressão contendo parênteses, ela está ou não balanceada. Eu vou falar disso rapidamente, tá? E depois, as outras é para fazer conversão de expressões pré-fixas para infixas e para pós-fixas, tá? E aí a explicação aqui, ela já é o suficiente para vocês poderem fazer. Então, aqui é a continuação do exercício 7.2. Todo exercício tiver I, exercício de implementação, exercício E, exercício de escrito, não, exercício escrito, tá bom? Então, vocês vão ter que implementar no 7.2 esses métodos. Depois tem o 7.3, um outro método, outro exercício, né? E depois aqui outro exercício. Aqui é a observação do exercício anterior, tá bom, pessoal? E tem um desafio aqui, tá? Esse desafio aqui, ele é mais pesado. Quem quiser tentar fazer, tá? É implementar o exame de Graham, que é o Graham Scan. Que ele, na verdade, ele vai fazer envoltória convexa. O nome, lá, tá até o nome aqui, ó. É envoltória convexa, convex hull. Então, se eu tenho um conjunto de pontos, eu quero calcular qual é o conjunto de pontos nesse conjunto que se eu ligar esses pontos, eu englobo todo mundo. Eu coloco todo mundo na mesma coisa, né? Que eu coloco todo mundo nessa envoltória, tá? Isso aqui é desafio, faz quem quer. Os outros é bom tentar fazer, tá certo? Aí no plantão eu explico para vocês exatamente se houver. Provavelmente vai haver dúvida, aí eu explico para vocês. Tudo bem? Deixa eu falar do balanceamento. O que é uma expressão balanceada? De parênteses. É só isso que pede. Ah, essa ainda é mais complicada. Para eu verificar se eu tenho uma expressão
com parênteses balanceada, então, por exemplo, se eu tivesse a expressão aqui, abre e fecha parênteses, abre e fecha parênteses, abre e fecha parênteses. Essa expressão está balanceada. O que quer dizer isso? Para cada parêntese de abertura, eu tenho um parêntese de fechamento correspondente. Não é simplesmente eu contar quantas aberturas eu tenho e quantos fechamentos eu tenho, mas eu tenho que verificar exatamente se há um par. Qual que é o algoritmo para fazer isso? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, deixa eu pôr mais um assim, e agora algumas que não estão balanceadas. O que acontece? Esse parênteses tem esse aqui de par. Esse tem esse. Aqui é a mesma coisa. Esse aqui, o par dele é esse. Perdão. Esse aqui, o par dele é o de fora. E esse aqui, o par dele é esse. Aqui, o par desse é esse. O par desse é esse e esse. Aqui que é o problema. Quem que é o par desse? Tá faltando um de abertura. E aqui é esse aqui é par desse ou desse? Tá faltando um de fechamento. Então, o método, uma forma se a gente quiser saber se uma expressão está balanceada ou não, é se a gente tem os pares de forma correta, tá? Como que é o algoritmo? Eu vou percorrer essa string, caractere por caractere. Para cada caractere, se ele for de abertura, o que eu faço? Eu vou registrar, vou armazenar numa pilha que teve uma abertura, tá? Então, eu posso colocar o próprio caractere. Abriu. Então, nesse caso aqui, o primeiro caractere de abertura é empilhe um caractere de abertura. É de fechamento? É. Eu vou lá na pilha e ver se tem coisa na pilha. Tem. E aí eu desempilho. Certo? Então, minha pilha passou a ficar vazia. Próxima de abertura. Empilho de novo. Próxima de fechamento. Desempilho. Se eu processei a string inteira e minha pilha está vazia, quer dizer que a expressão está balanceada. Vejam esse caso aqui. Eu vou empilhar esse, empilhar de novo, porque é outro de abertura, desempilhar, desempilhar, desempilho, desempilho. Processei a string inteira, a pilha está vazia, a expressão está balanceada. Vejam aqui, a mesma coisa, outra pilha. Empilhou, 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 desempilhou, empilhou, outro, entraria nessa posição, desempilhou, desempilhou. Então, ó, empilhou, empilhou, desempilhou, empilhou, desempilhou, desempilhou. Processou a string inteira, a pilha está vazia, a expressão está balanceada. O que pode acontecer no meio do processo, pessoal? A gente pode ter sobra ou a gente pode ter falta de parênteses, né? O que está acontecendo aqui? Vai faltar o de abertura ou vai sobrar o de fechamento. E como que a gente vai detectar isso? Vai detectar quando a pilha esvaziar, tá? Então vejam, olha aqui. Nesse caso, eu empilhei. Para o próximo, eu desempilhei. E aqui o que ia acontecer? Eu ia desempilhar de novo, só que a pilha está vazia. Se eu estou tentando desempilhar e a pilha está vazia, quer dizer que está faltando coisa, está faltando símbolo de abertura. Então, vai dar o quê? Vai lançar exceção. Se lançar exceção, não. O método vai retornar falso, porque a pilha não, a expressão não está balanceada. Nesse caso que eu tenho abertura, abertura, fechamento, vai sobrar a coisa na pilha. Abriu, 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 fechou. Sobrou coisa na pilha na hora que eu terminei de processar a string. O que acontece então? Não está balanceado, porque está faltando de fechamento para eu consumir essa memória que está na pilha. Vejam, a pilha ela atua como uma memória do que aconteceu, né? Agora, se eu quisesse implementar algo parecido, só que para dois pares de símbolos, para parênteses e colchetes, ou seja, eu quero verificar se isso aqui está balanceado, se isso aqui está balanceado, e assim por diante, e se isso aqui está balanceado. Aqui está balanceado, a gente olhando, a gente vê que está, né? Balanceamento, a gente está acostumado a enxergar essas expressões. Sempre que a gente abre um parênteses, a gente tem que fechar, né? Na linguagem de programação, parênteses, chaves, colchetes. Como que funciona? Empilho um parênteses. Estão vendo que é de empilhar? É de abertura, perdão. Então tem que empilhar.
desempilho em colchetes. Na hora que eu vejo o símbolo de fechamento, ao invés de eu simplesmente desempilhar igual estava lá na outra eu poderia guardar qualquer coisa na pilha, porque o que me interessava era se tinha coisa na pilha ou não. E se tivesse coisa, eu desempilhava. Aqui eu preciso saber quem está no topo. Quando eu encontro um colchete de fechamento, eu tenho que ver se no topo eu tenho um colchete de abertura. Se eu tiver, eu desempilho. Parênteses de fechamento, o que está no topo da pilha é um parênteses de abertura? Sim, desempilho. Processei a string inteira, a pilha está vazia, a expressão está balanceada. Aqui é a mesma coisa. Vai entrar um parênteses, vai entrar um colchetes, vai entrar um parênteses. Esse parênteses sai. Vai entrar outro parênteses daqui e vai sair. Tem que ficar conferindo o topo, né, gente? Fecha colchetes, o que está no topo é um abre colchetes, então beleza. Fecha parênteses, o que está no topo é um abre parênteses, beleza. Terminei, processei a string inteira, a pilha está vazia, quer dizer então que a expressão está balanceada. Vejam esse caso aqui que é o não balanceamento. Além daqueles casos lá que a gente vai ter de faltar coisa na pilha, porque eu tô tentando fechar coisa que eu não abri. Ou o contrário, sobrar coisa na pilha, que está faltando eu abrir coisa que eu tô. Tá faltando eu fechar coisa que eu abri. Aqui ainda vai ter o caso quando a gente não bater os símbolos, né? Então, abre parênteses, fecha colchetes, fecha parênteses. O que está faltando aqui? Está faltando o par desse de abertura ou o par deste de fechamento. Então, o que a gente vai ter na pilha? A gente vai ter abre colchetes, e na hora que a gente for tentar, colchetes não, perdão, parênteses, e na hora que a gente tenta fechar colchetes, a gente vai olhar para o topo da pilha, usando aquela operação pick, a gente vai ver que, opa, o topo não é o par dele, então você já vai retornar falso, que a expressão não está balanceada. E isso para qualquer conjunto de símbolos. Nesse caso aqui, pessoal, o que vocês precisam implementar? É um método que recebe uma expressão e um varchar aqui, varchar não, perdão, um vararg, né? Isso aqui é uma expressão, pessoal, que você pode passar qualquer quantidade de caracteres aqui. Vocês devem ter visto também na disciplina de PO. Se não viu, vocês me perguntam no plantão, tá? Qual que é a ideia aqui? É você poder falar isso aqui, ó. Chama é você poder fazer isso aqui, ó. Passa a expressão. A, B, A, B, C, C, D, D. E aí você passa, ó, o A é par do B, o C é par do D. O C de abertura, o D de fechamento. Com esse critério aqui, abertura, fechamento, se tiver mais um par, abertura e fechamento, essa aqui está balanceada. Porque eu vejo o A, que é de abertura, empilho, um A. Vejo o B, que é o par do A, que é o fechamento, tem o A no topo da pilha, desempilho. Empilho A, desempilho, empilho um C. Na hora que eu vejo o D, eu tenho C no topo da pilha, eu desempilho. Na hora que eu vejo outro D, eu tenho C no topo da pilha, eu desempilho. Essa expressão está balanceada. Então, a ideia desse exercício é vocês implementarem um método de balanceamento geral, certo? Bem, implementação, se vocês olharem aqui, gente, ó, tem um pacote aqui. Sempre no pacote ESDI3, sempre aqui, tá certo? Vocês vão ver que tem algoritmos de pilha aqui. Se abrir aqui, vocês vão ver Stack Basic Algorithms. Olha lá, tem a implementação dos métodos para balanceamento com parênteses e colchete, com parênteses e and brackets, e parênteses, colchetes e chaves. Parênteses, colchetes e chaves. Tem a implementação básica aqui para vocês entenderem, tá certo? Tudo bem, pessoal? E tem outra implementação aqui que é para avaliar expressão pós-fixada. Dá para usar pilha também. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. A aula já está com 50 minutos. Expressão pós-fixada, pessoal, o que quer dizer isso? O que quer dizer, o que é uma expressão pós-fixada que vai ter um exercício? É quando os operandos aparecem primeiro, depois o operador. A gente está acostumado com expressões na notação infixada. Então, 7 vezes 1. Ou 9 mais 3. Expressões pós-fixadas, pessoal, o operador ele vai estar depois dos operandos. Então, por exemplo, 7
3 mais 9 vezes. O que quer dizer isso aqui? Eu vou fazer a soma do 7 com 3, que vai dar 10, e depois eu vou multiplicar por 9, que vai dar 90. Se a gente tiver isso aqui numa string, um símbolo simples aqui, deixa eu até ver como que está aqui. Aqui está separado por espaço. Então, por exemplo, isso aqui mesmo. Esse método aqui vai cortar a expressão em todo lugar que ele encontrar um ou mais espaços. Então, nesse caso aqui, se eu tiver 7, espaço, 3, espaço, mais, espaço, 9, espaço, 1 vezes, e eu posso ter números com mais de um dígito aqui, não tem problema, o que, que aquele método ali vai fazer? O split, né? Passando essa expressão regular. Eu vou retornar um array com esse elemento, com essa string, essa string, essa string, essa string. Qual que é o algoritmo para fazer a avaliação de expressões pós-fixadas? A gente vai olhar elemento por elemento e vai tomar alguma decisão. Se o elemento que a gente está processando, a gente chama de token, né? Quando a gente corta a string assim, em pedaços, né? Se ele é um número, a gente vai fazer o quê? Tem o teste aqui para verificar se ele é número. Tá. Se ele for mais, se ele for menos, se ele for vezes, se ele for dividir, e aqui se ele for número, né? Se for número, pessoal, a gente empilha. Então, o algoritmo que está implementado aqui, ele vai verificar, o que está entrando não é nem mais, nem menos, nem vezes, nem dividir, não é nenhum dos 4 operadores. Então, quer dizer, subentende-se, se a nossa expressão estiver certa, se não tiver letra, se não tiver nada errado ali, que ele é um número. Então, vai ser convertido, esse token vai ser convertido para inteiro e vai ser armazenado na pilha. Então, 7 vai ser convertido, aquela 7 string, é uma string com um símbolo, caractere 7. Vai ser convertido para inteiro e vai me empilhar. O próximo token é o 3. É número de novo para empilhar o 3. Na hora que eu vejo um operador, que vai ser o mais no nosso caso aqui, o que, que eu faço? Se a gente for fazer, o que, que a gente está fazendo aqui? É 7 mais 3, não é 3 mais 7. Então, esse cara aqui que está no topo, ele é o operador da direita, ele é o operando da direita do operador mais, que a gente acabou de encontrar. E o outro é o operando da esquerda. Então, vejam, eu vou desempilhar, armazenando na variável op2, operando 2, o que está no topo. Então, op2 recebe o topo, op1 dá um pop de novo, recebe o 7, e aí eu empilho na pilha de volta o resultado de op1 e op2. Vejam, eu vou fazer esse mais esse. Mas faz diferença? Claro que faz diferença. Na soma, não, mas na subtração, por exemplo, a subtração ela não é comutativa. Se você inverter os operandos, o resultado muda, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse cara desempilhou, guardou em op2. Esse cara aqui desempilhou, guardou em op1. Então, a pilha está vazia nesse momento, para esse caso aqui. O que vai acontecer? Faz a operação, 7 mais 3 vai dar 10 e empilha o 10. É o que está acontecendo aqui. Certo? Próximo valor. Então, esse já foi, esse já foi, esse já foi. É um 9. O 9 é um número, eu vou empilhar. O próximo é um vezes. Vou guardar em OP2 9, em OP1 o 10. Vou fazer a operação 10 vezes 9, que vai dar 90. Então, desempilhei, a pilha vai ficar vazia. E ao resultado, eu empilho de novo. Terminou de processar a expressão inteira, vai ter que ter na pilha obrigatoriamente um elemento só, e esse elemento é o resultado da expressão pós-fixada, tá bom? Tudo bem, gente? Eu acho que deu para entender, né? Se a gente fizer essa expressão assim também, 7, 3, 9, mais e vezes. Aqui a gente está dando precedência maior para o mais, né? O mais vai ser, na verdade, a gente vai fazer o mais, não é precedência maior, desculpa, vai fazer 3 mais 9. Então, essa expressão que também é pós-fixada, ela é diferente da anterior. Que resultado que eu vou ter aqui? Eu vou empilhar 7, vou empilhar o 3, vou empilhar o 9. Na hora que eu vejo um mais, eu desempilho em OP2 o 9, em OP1
o 3. Faço a conta, né? Faço a operação 3 mais 9, que vai dar 12. Então, esse cara saiu, esse cara saiu. E eu vou empilhar o 12. Eu vou ficar com 7 e 12 na pilha. Aí eu vejo uma multiplicação. Eu vou fazer a multiplicação. Vou desempilhar, né, o 12 no OP2, vale 12. OP1 vale 7. E aí, 7 vezes 12 vai dar 84 e vai empilhar 84 na pilha. Esse vai ser o resultado. Tudo bem? Então, esse é outro algoritmo aí básico que dá para fazer usando pilha, tá? E os exercícios vão girar em torno disso. Então, lembrando, ASD, ESDI3, Algorithms Stack, tem aqui esses algoritmos básicos de pilha, balanceamento de parênteses, parênteses com colchetes e chaves e avaliação de expressão pós-fixada. E tem o teste, tem os testes aqui, tá? Ó, vários testes. Tudo bem, pessoal? Então, dessa aula é isso. Eu acho que as próximas vão se tornar um pouquinho mais rápidas, porque a gente já tem já essa bagagem inicial. Tudo bem? Até deixei meu navegador aqui, estava vendo o site de fofoca. Falou, gente. Então é isso aí. Valeu, falou, abraço, até mais.